Fala galera, beleza? Tudo bem? O vídeo de hoje tem como objetivo apresentar, obviamente em linhas gerais, talvez instigar vocês, fazer com que vocês curtam, fazer com que vocês assistam filmes e vocês consigam relacionar esses temas desses filmes, que são legais, na minha opinião, obviamente, com filosofia, com temas de filosofia, com os grandes problemas da história da filosofia. O filme que eu escolhi para hoje é um filme que muito me impactou, é um filme que eu não assisti na época em que ele saiu, é um filme que eu dei e apresentei ele várias vezes em sala de aula, é um filme que às vezes impactou também muito meus alunos, chamado Mar Adentro. E como eu sou tiozão, eu tenho o filme em DVD na minha casa. Esse filme, ele é um filme de 2003, ele é um filme baseado na história real de um cara chamado Ramón Sampedro, um espanhol, que pediu pela eutanásia. O Ramón Sampedro, ele solicitou via justiça espanhola o direito à eutanásia, a uma morte, a um suicídio assistido. A eutanásia, na bioética, na ética, na parte da filosofia, é uma parte que cuida da vida não só humana, mas no caso da eutanásia, majoritariamente se preocupa com o tema de abreviar a vida humana e o quanto que a vida humana pode ser abreviada e em quais casos a vida humana pode ser abreviada, em quais casos deve ser permitido esse suicídio assistido. E a história do Ramón Sampedro, que é contada no Mar Adentro, é a história de um homem jovem que aos 18 anos se alista, vira marinheiro, né? E aos 25 anos de idade sofre esse acidente e fica tetraplégico até os 55 anos de idade. Quer dizer, a condição dele é a condição de um tetraplégico por 30 anos. E o Ramón Sampedro, portanto, vai à justiça solicitar o direito de amigos, médicos, assistirem o suicídio dele sem eles serem punidos. Lembrando que a Espanha pune pessoas que auxiliam a eutanásia, ela não permite a eutanásia ou não permitia até o momento, não sei como é que está agora. E aí o Ramón Sampedro, ele faz isso, ele era um escritor, na verdade ele desenvolve a habilidade de escrever, e ele fazendo isso, a coisa toma uma proporção nacional e até mundial. No filme é discutido algo que eu acho muito importante do ponto de vista filosófico, que é a questão da liberdade, a questão da vida e a questão de quanto que o Estado e, consequentemente, entra em jogo ali no filme também a igreja, podem interferir na vida de uma pessoa, de um indivíduo, de um cidadão e assim por diante. O quanto que o Estado pode interferir na minha vida. E aí o Ramón, ele recebe um padre, também tetraplégico, que vai tentar convencê-lo de que ele não pode tirar a vida dele, de que ele não deve tirar a vida dele, de que a vida dele é um bem e não, entre aspas, uma maldição. E o Ramón Sampedro, portanto, recebe o padre e o padre chega num dado momento dizendo para ele que ele quer a liberdade de tirar a própria vida, mas uma liberdade que elimina a vida não é liberdade. Ó que massa! Isso para ele já é um problemaço na filosofia e são falas do filme, hein? Uma liberdade que elimina a vida não é liberdade. Portanto, ele não deveria fazer eutanásia. O Ramón Sampedro responde ao padre que uma liberdade que limita a vida não é liberdade, de fato, mas uma vida sem liberdade também não é uma vida. Portanto, ele gostaria de ter a liberdade de fazer com a vida dele aquilo que ele quisesse, sem que outras pessoas tivessem necessariamente que fazer isso também. Então o Ramón é muito interessante isso, porque ele não briga pelo direito de todo mundo ter que fazer eutanásia na condição que ele está. Ele briga pelo direito de todo mundo ter a liberdade de fazer com o seu corpo e com a sua vida aquilo que quer, aquilo que deseja. Ou seja, ele diz, se você é tetraplégico e não quer fazer eutanásia, tudo bem, é liberdade sua, você tem a liberdade de não fazer isso. Mas eu não tenho a liberdade de fazer caso eu queira. O caso foi para a justiça espanhola não deu o caso para o Ramón Sampedro. Teve uma discussão muito importante ali na época, não só do filme, mas do caso real, isso é um caso real, que contou com a interferência da igreja na decisão do juiz, e aí a gente entra em outro embate, o quanto que a igreja deve interferir nas decisões do Estado, que é um Estado laico, que é um Estado que preza pela liberdade de crença e de valor, e o quanto que o Estado ele precisa também desse suporte da igreja. Por outro lado ali, tinha um grupo de amigos empenhados em ajudar o Ramón Sampedro, e o final do filme, se o Ramón consegue depois
essa coisa, ou se ele se mata, ou se ele sobrevive, se ele conta, se ele escreve um livro. Assiste o filme ou pesquisa um pouco sobre o Ramon Sampedro. Os problemas filosóficos dentro do filme, vocês sabem que são esses. Vocês sabem que basicamente tem mais coisa, tem muito mais coisa ali em volta, mas o cerne do filme é esse. Adorei assistir esse filme, pelo teor filosófico dele, mas também pela estrutura do filme, por ser um filme espanhol, por ter uma trilha sonora muito legal, por ter os atores que tem, que eu gosto de alguns deles ali. Espero que vocês aproveitem. Valeu, falou!